22 de julho, versículo do dia. Leitura no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 20. E a palavra diz: mas vós. Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Aleluia e glórias a Deus. Dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco e nos acompanham diariamente, sejam muito bem-vindos. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que estão conhecendo agora o nosso projeto. Peço que nos ajudem com a divulgação do nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, comentem, compartilhem, deixem o seu like, nos recomendem. É importante para o engajamento da obra de Cristo. Ao término deste conteúdo, peço que visitem o nosso site acessando o link abaixo www.portalprontosocorro.com. Conheça a nossa história, o nosso projeto e lhe convido a seguir as nossas demais redes sociais. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele era considerado pelos discípulos como o mestre dos mestres e, além disso, um mistério. Então, respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. A resposta correta, Cristo, é realmente um título e significa ungido, ou mais exatamente, o ungido, que quer dizer Messias. Pedro confessa Jesus como o Cristo, orando sozinho, para Jesus orando antes de eventos importantes. Veja a tradução. Temas-chave. Aqui ele pode ter orado para que seus discípulos realmente entendessem quem ele é, João Batista. Os discípulos repetem as mesmas possibilidades mencionadas nos versículos 7 e 8. Mas quem você diz? Você é plural e é enfatizado no grego. Pedro, porta-voz dos discípulos, respondeu: o Cristo de Deus. Sobre a confissão de Pedro, percebam bem a identidade de Jesus como o Cristo, confessada por anjos. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Pelo narrador do Evangelho, por demônios e pelo próprio Jesus. É agora confessado pela primeira vez pelos 12 para Cristo. Mesmo com essa confissão, os discípulos ainda têm mais a aprender sobre o tipo de Messias que Jesus será, como mostra a próxima passagem, dos versículos 21 e 22, mas não é o tema de hoje. O que os discípulos entendem nesse ponto é que Jesus é mais do que um profeta, isto é, que o papel de Jesus como o Messias é central para a inauguração da nova era do reino. Vamos conhecer a nossa identidade. Aqueles que estudam comunicação e enveredam pelo jornalismo sabem que existem 7 perguntas habituais feitas para se conseguir informação: o que, quando, qual, onde, como, porquê e quem. Algumas perguntas que fazemos não são tão importantes como outras: papel ou plástico, quente ou morno, crédito ou débito. Já outras são mais importantes: onde você vai estudar, que curso escolheu, vai voltar para ela ou vai desistir. E existem aquelas perguntas inconvenientes: quanto você ganha? Que idade você tem? Quanto está pesando agora? Depois de uma série de acontecimentos em seu ministério, acalmar a tempestade, curar um endemoniado, ressuscitar a filha de Jairo e alimentar 5.000 pessoas, podemos dizer que o ministério de Jesus estava passando por um momento de bastante popularidade. Jesus queria saber o que a opinião pública dizia a seu respeito. Não havia institutos de pesquisa como Datafolha ou Ibope, nem método especial de coleta de dados ou registro de quantas pesquisas foram feitas. Ele perguntou aos discípulos:
quem as multidões dizem que eu sou? Está lá no versículo 18. Eles haviam escutado muitas conjecturas e passaram para Jesus a opinião do povo, que perguntava quem é ele, de onde ele veio, o que ele diz ser, o que ele realizou. Informaram para ele que alguns o tinham como João Batista, Elias ou algum dos profetas. Jesus foi então para a pergunta seguinte: e vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Uma outra versão do versículo de hoje. Nenhuma pergunta se sobressairá em importância como essa, feita há 2000 anos. Hoje existem muitas versões sobre Jesus. Muitos o chamam de o iluminado grande mestre ou apenas um bom exemplo. Para outros, a figura de Jesus é a daqueles vitrais já descoloridos das igrejas, ou o Jesus dos flanelógrafos. Para outros, ainda é o Jesus das pessoas politicamente corretas, que não fumam e nem usam drogas. Quando Pedro afirmou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", a reação de entusiasmo de Jesus foi imediata. Isso mesmo, você não tirou essa ideia de livros, mas foi meu Pai quem a revelou a você. A pergunta é feita a cada um: quem é Jesus para você? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Efésios 1, versículos 18 e 19. Reflita comigo. Muitas pessoas têm suas opiniões sobre a identidade de Jesus. A verdadeira questão, no entanto, é o que você acredita sobre Jesus. O que você decide sobre o Filho de Deus significa tudo para você e para aqueles que você influencia. Então, ouça a pergunta de Jesus aos seus discípulos, como se estivesse perguntando para você: quem você diz que eu sou? A minha oração é que a sua resposta seja a mesma da do Pedro, o Cristo de Deus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por Jesus, que é meu Salvador, Senhor, amigo e irmão mais velho na sua família. Eu te louvo por enviá-lo para revelar-se a nós e te agradeço por seu amor demonstrado por ele na cruz. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo e o único Salvador que pode trazer liberdade, perdão, purificação e salvação completa. Aleluia! Graças a Deus! Obrigado por enviar Jesus a este mundo para pagar a minha dívida e a dívida de cada um agora que está ouvindo o versículo do dia e, em consequência disso, eu ter a oportunidade de escolher a vida eterna. Muito obrigado, Pai, por tudo, pela tua graça maravilhosa. Em nome de Jesus eu te louvo, agradeço e enalteço para todos sempre, aleluia, e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite por esta palavra, compartilhe, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva, ative as notificações, que Deus nos abençoe.